A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje é o quarto áudio de estudo, o livro da vida, amém? Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre esse tema. Abre a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, aí você vai achar o capítulo 10 e o verso 20, né? Capítulo 10, quando a gente fala capítulo, são os números maiores, que está em negrito, com cores de preto bem mais forte. Então, você vai ver vários números, né? Mas o número maior que aparece nessa página para você, no capítulo 10, você vai ver o número 10. Então, ele é chamado de capítulo. Dentro do seu capítulo, há vários versículos, né? Tem capítulos que tem 10 versículos, outros tem 20, então tem vários versículos. Mas no capítulo 10 e no seu verso 20, está escrito assim: Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus dá uma ênfase nessa parte de que você tem que se alegrar, é pelo seu nome estar escrito lá, não pelo que você faz aqui, pelo que você conquista, pelo que você tem. Não ache lógico, lindo, maravilhoso um demônio se sujeitar a você, uma enfermidade obedecer à sua ordem no nome de Jesus e aquela enfermidade ir embora. Não! Mas se alegre que seu nome esteja no livro da vida. Por isso eu quero trazer essa alerta, né? No quarto áudio, quarto estudo, para que você entenda, que você compreenda, né? A importância. Te contei até uma história sobre isso, para que você compreenda o porquê disso aí. Tá entendendo? Agora, continuando de onde nós paramos ontem, ontem nós comentamos sobre a serpente, né? Quando ela disse para Eva que certamente eles não morreriam. Gênesis capítulo 3 e o verso 4. Mas em Gênesis 2,17, Deus disse que morreria. Se fosse você acreditaria na tentação da serpente ou na palavra de Deus? É porque se uma pessoa falar para você assim, não entre por essa porta porque há um abismo e você vai cair. Aí chega outra pessoa e fala assim para você, entre por essa porta e você vai encontrar muita coisa maravilhosa do outro lado. Então, aquela palavra da pessoa que diz para você entrar é o que força a curiosidade em você. É o que vai fazer você querer, procurar desobedecer o certo e entrar no errado. Enfim, Adão e Eva não ouviu Deus, mas ouviu a Satanás. Eles decidiram ouvir a voz da serpente. Eles ficaram na curiosidade e comeram daquele fruto. Eles decidiram e comeram. Então Deus trouxe a punição aos três. Deus trouxe uma punição para os três, porque foram os três que trouxeram o pecado ao mundo. Entendendo? Até aqui você está compreendendo, né? Agora, o primeiro que deveria ser punido começou de trás para frente. Por quê? Foi o primeiro que trouxe a mentira. Foi a serpente. Vamos ver Gênesis 3, 14 e 15. Só para a gente ter um pequeno compreendimento. Olha só. No livro de Gênesis, no seu capítulo 3, e no verso 15, no capítulo 3, e no verso 14 e 15, diz assim, 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, Deus falou para a serpente, porquanto fizestes isso, maldita serás mais que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejará, né? Ou andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui deduzimos, então, que a serpente poderia ter como se fosse um largato, patas. Mas, pela maldição, não andaria mais, mas rastejaria. É a maldição da serpente. A segunda a ser punido já é a mulher, que foi a que trouxe esse erro, o pecado, né? A mulher, quando trouxe para o marido a fruta, então ela que trouxe o pecado depois da serpente. Ela ouviu a serpente e trouxe o pecado.
Lá em Gênesis 3,16. Olha só. E a mulher disse, Deus falando para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Olha só. Esse era o castigo dela. Ela seria dominada pelo próprio marido e teria dores no parto. Agora esse é o castigo porque ela cometeu aquela falha, aquele erro. Deus está trazendo punição. Deus puniu a serpente, Deus puniu a mulher, agora Deus vai punir o homem. Em Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Verso 19 e último. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esse foi o castigo de Adão. Deus agora pune a serpente, a mulher e o homem. Não é diferente do que aconteceu no Jardim do Éden, porque o seu lar, a sua casa, é um jardim. Agora, de repentemente, acontece que o inimigo vai sempre tentar poluir a mulher, ou também o homem. Mas ele quer que o pecado, a tentação entre, para que você não consiga ter o seu nome santificado no Senhor. Para que você não consiga guardar o teu nome no Senhor. Agora o pecado é a morte que entrou na terra. O pecado abriu a porta para a morte. O pecado não é a morte. O pecado abriu a porta para a morte. Que por causa do pecado a morte entrou no mundo, no homem e consequentemente em todos. Por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Vamos dar uma olhadinha? Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e no seu verso 12 diz assim, ó: pelo que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá vendo? Adão permitiu que o pecado abrisse a porta para a morte, e assim todos sucessivamente que nasceram depois dele, nasceram em pecado. Meu irmão, talvez você está pensando assim, quando chegar lá eu pego Adão, mas não é assim não. Agora, vamos para outra análise, onde você entenderá tudo isso que eu estou trazendo para você como um estudo, tá? Eu quero falar 3 pontos aqui importantes, eu quero que você entenda. O primeiro ponto é Romanos 3, 23. Vamos lá? É só você voltar um pouquinho. Romanos 3, 23 diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? Então, todos pecaram. Pastor, mas eu não fiz nada. Mas você veio de Adão? Com certeza, então pecou. Então, todos pecaram e estão destituídos de Deus. Olha aí que grave. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos esconde de Deus. Isso é tão complicado, mas tão complicado, que às vezes a pessoa está pecando e continua falando com Deus, achando que Deus está falando com ele, achando que Deus vai responder ele, mas não vai, meus irmãos. É aí que mora o grande segredo. Pula lá para Isaías no capítulo 59. A pessoa está pecando e ainda está fazendo orações e pensando que Deus está falando com ele, né? Isaías 59, verso 1 diz assim, ó: eis que a minha mão não está encolhida, para que possa salvar. Ô glória! Nem o meu ouvido agravado, para que possa ouvir. Maravilha! Glória a Deus por isso. Agora vem a paulada. Mas as vossas iniquidades, que é pecado, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que vos não ouça. Então Deus não vai nos ajudar e não vai nos ouvir quando estivermos em pecado. Pastor, não, que pastor? Estou falando uma coisa séria. Não é assim. Essa análise que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: enquanto você viver em pecado, ele não vai te ouvir. Pastor, mas eu nasci em pecado e agora estou no pecado, como é que eu vou resolver? Calma, eu vou te levar lá. Então o primeiro passo é Romanos 3:23, que a gente leu. Estamos destituídos da glória de Deus. Não foi o que nós lemos? Eu vou ler de novo só para você gravar aí. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, certo? Agora dá um pulinho comigo em 1 João 1:8. Lá no finalzinho da Bíblia, é mais fácil você achar Apocalipse e voltar. 1 João capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tá vendo? Ah, pastor, eu não acredito nessa palavra que você falou, não. Eu não tenho pecado. Quer que eu leia de novo? 1 João 1:8. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Enganamos a quem? A nós mesmos. E não há verdade em nós. Por quê? Mentimos. Todos nós estamos separados de Deus. Pega isso, grava isso. Todos nós estamos separados de Deus. Segundo ponto, e eu encerro aqui para a gente continuar amanhã. Romanos 6:23. Em Romanos 6:23 diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. De acordo com a parte A, não quero que você grave a parte B. A parte A, estamos condenados à morte, porque todos pecaram. Não adianta mentir que não temos pecado, então estamos condenados à morte. Eu quero parar aqui, que você entenda que por causa do pecado estamos condenados à morte. E amanhã a gente continua esse estudo. Amanhã a gente vai trazer um pouquinho mais de clareza sobre esse estudo. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.